É, que bom. Tá. Então, vamos lá. Nossa conversa de hoje, vou começando aqui devagar, né? É sobre o texto do Evangelho, que era o texto do Evangelho para o final de semana passado, né? Para o domingo, que passou antes de ontem. É um texto muito bonito. Boa noite, nosso amigo aqui, o Guilherme, lá de São Leopoldo. Que bom tê-los aqui também. Desfocou. Eu não vou nem encostar no celular de novo, porque. Então, o texto do Evangelho é relativamente, não é um texto curtinho demais, mas é um texto muito importante, muito, muito bonito, na verdade, por expressar uma verdade muito séria que faz a gente pensar sobre nós mesmos, sobre a igreja hoje. Mas é isso, né? Um texto também muito que pode nos incomodar, que pode mexer com a gente. Então, vale a pena a gente prestar muita atenção ao que Jesus diz aqui e ao que os seus seguidores dizem também, né? Porque o que os seus seguidores dizem revela algo sobre nós também, sobre nossa condição aqui no mundo. E nós que vamos aí nos aproximando da Semana Santa já, né? Na verdade, às portas da Semana Santa, é, indo para o desfecho da nossa caminhada na Quaresma, é certamente bom a gente observar o que há em nós e o que Jesus propõe para nós, né? O que ele oferece para nós. Boa noite, Mário Geraldo. E aí, e Valdete também. E aí nós vamos ler aqui. Eu vou fazer primeiro a leitura do texto. Se vocês tiverem a Bíblia acessível, seria legal tê-la com vocês até para encontrar os textos que vão ser mencionados, até para ter o que olhar, né, acompanhando aí. Mas vamos lá. Marcos 10, do versículo 32 até o versículo 45. Primeiro a leitura do texto, né? Vamos ouvir o texto, logo a gente começa a ver algum detalhe e em seguida, mais ao final, uma reflexão com a ajuda do nosso amigo, dessa vez de novo, com a ajuda do nosso amigo Dietrich Bonhoeffer. Diz assim: estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: o que querem que eu lhes faça? Eles responderam: permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que sou batizado. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido,
mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. É esse o nosso texto, e é um texto muito rico. Então vamos passar assim os olhos de novo por ele, agora observando com mais calma alguns detalhes, né? Primeiro, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte, né? Diz o texto no comecinho que eles estavam a caminho de Jerusalém, até aí tudo bem. Jesus ia diante dos seus discípulos e os discípulos se admiravam e seguiam tomados de apreensões. Esse tomados de apreensões aqui é um pouco mais forte do que isso. Eles temiam mesmo, né? O verbo simplesmente é temer. Eles tinham medo. Enquanto eles iam, inclusive, eu vou dizer assim que o verbo principal na frase, em grego, é o temer. É o temer. Então a ideia enquanto eles iam, eles temiam, eles tinham medo. E aí eu pergunto assim, por que eles têm medo? Né? Por que agora o evangelista Marcos faz questão de lembrar e dizer que eles temem? Aí eu vou responder assim, olha, faz todo sentido ter medo. Lembrem que Marcos, diferente de João, estrutura o evangelho de forma que Jesus vai, ou seja, que ele narra uma só ida de Jesus a Jerusalém. Né? Em João, Jesus está pelo menos 3 vezes em Jerusalém, e na região da Judéia ali. Né? Em Marcos, não. E aí, o que tem em Jerusalém? Né? O que Jerusalém tem, primeiro, o poder romano, de certa forma, bastante concentrado na Fortaleza Antônia, principalmente no momento de festas. E tem também um certo poder, não tão oficial assim, mas um certo poder religioso, né? Tanto dos saduceus, mas também dos fariseus. E aí eu lembro que no capítulo 7 de Marcos mesmo, Jesus está na Galileia e são enviados religiosos, fariseus de Jerusalém para ir ter com ele, e aí começa uma discussão e uma crítica a Jesus. De tal forma que Jesus, depois daquele ponto no capítulo 7, sai da região da Galileia e sai até da região que é do povo de Israel, né, que é habitada pelo povo de Israel, e vai para Tiro e Sidom. Ou seja, se a ameaça vem de Jerusalém, e aí agora de repente Jesus chama os seus discípulos para ir justamente para Jerusalém, né, ali onde está o foco do problema, o foco dessa oposição a Jesus e ao que Jesus vem fazendo. E é então muito arriscado, na verdade. Né? Os discípulos podiam perceber que havia um risco de não só Jesus ser preso e morto, mas que eles também, como seguidores, poderiam ir junto nessa. Né? Não era algo incomum isso acontecer. Então, assim, sim, eles temem e tinham muito motivo para ter medo mesmo. E aí, o que Jesus diz para eles? Né? Como é que Jesus lida com essa situação? A gente poderia pensar que o comum entre nós seria dizer assim, não se preocupem, vai ficar tudo bem, né? Mas não ia ficar tudo bem nesse sentido. Então Jesus é bem claro e expõe a situação de forma sincera. E eu leio aqui, não sem antes dar boa noite para o Sérgio, que chegou e se juntou a nós também. Boa noite, Sérgio. Bem-vindos. E aí diz assim, e Jesus, tornando a levar à parte os 12, parece que tem mais discípulos caminhando junto, né? Não só os 12, passou a revelar-lhes as coisas que deviam sobrevir, que lhe deviam sobrevir, né? Que estavam a ponto de acontecer com ele. E aí ele fala tudo aquilo de forma muito clara. Eis que subimos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. E aí, de forma muito dura, né, de forma muito clara, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Ele deixa claro, né, é isso que vai acontecer. E imagina, as palavras não são muito brandas, né, são palavras duras mesmo, que expressam bem o que a gente sabe que acontece depois, né, escarnecer, cuspir, açoitar, essa humilhação toda, e aí ele menciona que vai ressuscitar.
E aí o que os discípulos, dois dos discípulos dizem, né? O Tiago e João, a gente esperaria, diante de uma pessoa que fala de si e expressa tudo que ela vai sofrer, a gente esperaria que os discípulos sentissem isso também, né? Que houvesse o que muito se diz hoje de empatia, e então eles se preocupassem, né? E que procurassem até confortar ou apoiar Jesus nesse momento. Mas eles têm outra preocupação, eles têm outro interesse, um interesse muito humano, né? Eles se aproximam e dizem assim: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Eles nem pedem direto, né? Nem são diretos no pedido, eles fazem esse rodeio, né? Eles vão rodeando Jesus e antes de pedir já querem a concordância de Jesus em atender o pedido. Isso me lembra o que Jesus ensina sobre a oração, né? O que quer que peçam ao Pai, em meu nome Ele concederá. E aqui eles querem assim também, né? Que o Senhor conceda o que vamos pedir, aquilo que caso nós venhamos a pedir, queremos que o Senhor conceda. Jesus não vai cair nessa, digamos assim, mas ele vai dar corda, né? Vamos lá. O que querem que eu lhes faça, né? É a pergunta de Jesus. E aí eles respondem: permite-nos que na sua glória nos assentemos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Esse na sua glória eu o entendo como muito importante aqui. De que eles estão falando, né? De que eles acham que estão falando e de que eles realmente estão falando. Permite-nos que na sua glória nos assentemos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Eu quero mencionar outra conversa que Jesus teve, né, com os discípulos também, lá em Marcos 8:38. Não para dizer que é a mesma conversa, que é igual, mas para marcar uma semelhança e uma diferença. Marcos 8:38 é aquele momento em que Jesus vai dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E aí no 38 ele vai dizer assim: pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Ou seja, essa conversa de vir na glória já existe, né? Jesus já tinha tido uma conversa com ele sobre isso. Só que quando Jesus aqui no capítulo 8 fala, Jesus diz: quando o Filho do Homem vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Ele está falando de um momento posterior. E aqui os discípulos falam que quando permite-nos que na sua glória nos assentemos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Não permite-nos que quando vieres na glória do seu Pai com os santos anjos. E aí eu lembro que a glória, no caso de Cristo, ela tem dois sentidos diferentes, né? Ela pode apontar, sim, para o depois, quando vem entre as nuvens e volta com poder e glória. É isso também a glória de Cristo. Mas a glória de Cristo também aponta para a cruz. A glória de Cristo também está na cruz. A cruz também é glória de Cristo. Isso a gente aprende de forma muito clara no Evangelho segundo João, quando fala da glorificação de Cristo sendo a cruz, né? E por que a cruz é a glória de Cristo, né? Por que é glória na cruz? Que é uma coisa estranha, na verdade, se dizer, porque a gente pensa em glória sempre em uma coisa luminosa e bonita, né? E bela. Mas a cruz revela indiretamente, de uma forma um pouco estranha para nós, na verdade muito estranha, algo de Deus que precisa ser revelado, né? A cruz revela o amor de Deus pela humanidade. Isso é glória de Deus na cruz de Cristo, né? E nós vemos então a glória de Cristo na cruz. E aí, então, como eles pedem isso, permite-nos que na sua glória nos assentemos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Eles estão pensando lá no depois de Jesus, depois da morte e ressurreição, e eles também. E aí Jesus vem com o seu reino e eles se assentam um à sua direita com honra, né, como aqueles que estão próximos do grande rei. Mas Jesus está pensando assim: olha, a minha glória que eu tenho diante de mim agora não é essa, né? A primeira aqui é a cruz. E aí vocês estarem à minha direita e à minha esquerda não é exatamente algo que vocês vão querer.
Tanto é que Jesus diz assim, né, no que segue do texto: mas Jesus lhes disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que sou batizado? É claro que ao dizer isso, né, beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com que sou batizado, Jesus está falando da sua morte de cruz. Nós sabemos disso pelo contexto, mas a gente pode até ler outros textos aqui. Eu sugiro que a gente leia Marcos 14:36, texto muito conhecido, mas só para a gente lembrar, né? Lá do Getsêmani, quando Jesus ora e diz assim: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. O cálice a que Jesus se refere assim, perguntando, né, vocês podem beber o cálice que eu bebo, é esse, né, que depois ele vai pedir ao Pai que passe dele, mas que faça-se o que o Pai quer. E o batismo, talvez um pouco mais estranho para algumas pessoas, porque que o batismo se refere à morte, né? Mas a gente lembra de Paulo lá aos Romanos, na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Romanos 6, versículo 3 a 4. Nós lemos o seguinte, também um texto muito conhecido, não tanto quanto essa oração de Jesus no Getsêmani, mas Paulo escreve assim: porque se fomos unidos com Ele, com Cristo, né, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Passa um caminhão de lixo agora, talvez vai ter algum ruído. Mas assim, então, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Eu estou lendo adiante, na verdade isso é interessante, mas é em cima que eu queria ler. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Sepultados com Ele pelo batismo, né? Lembrando que o batismo realiza algo em nós, ele é a água que nos regenera, né? Unida à palavra, mas também ele indica alguma coisa também, né? Tanto é que Lutero tinha uma preferência pelo batismo, se possível realizar por imersão, né? Porque tem essa imagem que nos lembra mais do que é um sepultamento e um renascimento, né? O batismo. Então Jesus está falando disso aqui, né? Ele está falando disso, de beber o cálice e ser batizado com esse batismo é morrer como ele, né? Nessa morte sofrida que ele vai ter. E os dois, o Tiago e o João, respondem ingenuamente: podemos. Eles ainda não estão entendendo exatamente de que se trata, né? Podemos. E Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que sou batizado. E aqui a gente lembra que os discípulos vão mesmo padecer, né, e vão mesmo sofrer martírio. Praticamente todos eles, na verdade. E aí Jesus completa: quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. A gente pode pensar que isso agora, Jesus está falando lá da glória, quando ele volta, e realmente os apóstolos vão se sentar junto a ele, né, os 12. Mas pode ser também que ele está falando ainda da cruz, né? Que alguém vai estar à direita dele e à esquerda, e Marcos vai fazer questão de dizer isso, né? E mencionar os termos esquerda e direita dos malfeitores que estão ao lado de Jesus na cruz. Jesus pode estar se referindo justamente a isso, né? Vai ter um do lado dele, da direita e um à esquerda, e é importante realmente que estejam um à esquerda e um à direita de Jesus, porque aquela conversa com os malfeitores na cruz é importante também, né? Ela revela algo sobre Jesus e sobre a obra dele. Quando ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, isso mostra o efeito daquilo que Jesus conquista na cruz para todos nós. Mas, continuando aqui no texto, né? Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, essa conversa do Tiago e do João,
começaram a ficar indignados com Tiago e João. Literalmente eles ficaram com raiva, eles tiveram raiva de Tiago e João. E aí eu me pergunto assim, por que que eles têm raiva, né? E como é raiva, simplesmente eles estão com esse sentimento, né? Não se trata de perceber a inadequação do que Tiago e João estão dizendo. Poderia ser uma reação assim, que seria mais adequada, talvez, era pensar assim, poxa vida, Tiago, poxa vida, João, olha o que o mestre está conversando com a gente e olha essa conversa que vocês colocam agora, né? Não vem ao caso isso, não é a hora disso, não é a hora de estar junto com ele. Mas não, eles estão com raiva, parece, porque eles estão se vendo deixados para trás, né? Eles percebem que Tiago e João estão querendo passar na frente e conseguir essa vantagem que eles então não teriam, né? De se sentar tão perto de Jesus, nessa glória que eles estão já pensando. Mas aí Jesus vai ter a sua atitude, né? Jesus vai resolver esse problema ensinando algo que eles precisam aprender de uma vez por todas. Jesus chamando todos para junto de si, ou seja, isso não é um problema dos dois só, é problema de todos, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Os seus maiorais são os maiorais dos gentios, né, dos povos aqui. Exercem autoridade sobre os povos, sobre os gentios. E aí vem Jesus. Mas entre vocês não é assim. Entre vocês não é assim. É categórico isso. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. O termo aqui é o mesmo que nós usamos para diácono, né? Aquele que serve realmente à mesa, aquele que tem os recursos e mobiliza esses recursos para servir aos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, antes era quem quiser tornar-se grande entre vocês, quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. E o termo é muito forte aqui, né? O termo doulos, que é possível traduzir por escravo também. Eu não gosto da tradução por escravo, porque escravo nos lembra a escravatura das Américas, que tem uma questão étnica, e a escravatura, a escravidão, né, o regime de escravidão romano, naquele contexto, não é baseado nisso, né? Ele é outro tipo de sistema, mas e também não é exatamente, necessariamente tão permeado por um sofrimento tão bruto, tão brutal e cruel como acontecia frequentemente nas Américas, né? Mas, de qualquer forma, uma coisa muito importante desse ser servo aqui, desse ser escravo uns dos outros, servo uns dos outros, é que o servo, também em Roma, não tem escolha de deixar de ser a qualquer momento, não tem escolha e simplesmente, não quero mais fazer isso, né? Ele está comprometido num vínculo com o seu Senhor, né? Ele tem essa relação mais definitiva. E isso é muito importante. E aí tem uma explicação de Jesus para isso, né? Por que isso é assim entre vocês? É assim entre vocês, não é a lógica do mundo lá fora, do geral, né? Que quer ser o primeiro, ganha autoridade, exerça o poder sobre os outros, não é isso, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o fundamento, né? Como Cristo é o fundamento da igreja, a igreja não tem opção a não ser continuar se sustentando nesse fundamento. Cristo se faz servo e vem para servir. Então a igreja também tem essa necessidade de ocupar essa função de Cristo, como corpo de Cristo na terra, né? Não é uma liberdade de escolha para a igreja, eu quero servir. Não, vocês existem com isso, né, como finalidade. Mas aí eu pergunto, né? E aqui nós vamos terminando a leitura do texto e vamos para a nossa reflexão a partir do texto, olhando para nós também. Igreja de Jesus, glória dos homens, glória dos seres humanos? E a pergunta é simples.
será que como igreja também, né, e como nós nos organizamos como igreja, algumas vezes, ou não raro, a gente se esquece desse princípio de que entre nós, como seguidores e seguidoras de Jesus, como igreja que se fundamenta em Jesus, nosso desejo como integrantes desse corpo de Cristo deveria ser servir ao próximo e servir aos outros que estão diante de nós, e não exercer uma autoridade de domínio, de poder de influência. E a pergunta é, isso acontece? Esse vacilo nosso acontece? E me parece que se nós formos sinceros, nós vamos dizer que sim, que isso acontece, que nós, não tão raro assim, nos esquecemos do princípio, que pode-se dizer princípio cristológico do papel da igreja, esse princípio fundamentado em Cristo, e procuramos diferenciar pessoas, procuramos valorizar umas mais que as outras. Há quem procure se destacar e tem prazer nisso, né, de ser visto em destaque, e não exatamente uma dedicação ao serviço. Isso acontece porque é da nossa natureza humana fazer isso. É sério isso, mas é verdade. Mas nós devemos então, né, o que nós fazemos com isso? Simplesmente dizemos assim, é assim que nós somos e pronto? Nós não conseguimos abrir mão de fazer diferenciações, não conseguimos abrir mão de hierarquizar as coisas, né, em níveis de importância e não simplesmente em funções de serviço. Mas aí a palavra nos chama a olharmos para nós mesmos e também a nos arrependermos, né? Para isso serve ler a palavra também, para nos colocarmos diante de Deus como pessoas pecadoras e encontrarmos nele perdão e orientação para seguirmos caminhando. E eu leio aqui de João, Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 44, uma afirmação de Jesus diante de judeus que com ele discutiam, e Jesus diz assim: como podem crer vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? É essa questão que Jesus traz muitas vezes, né? Olha, vocês não estão se perdendo e fazendo coisas para serem vistos pelos outros, recebendo essa recompensa dos outros, né? Na linguagem que a gente encontra nos evangelhos sinóticos, em Mateus, por exemplo. Não é essa glória que vocês querem, então vocês não vão realmente encontrar o que vocês deveriam procurar, que é a glória que vem do Deus único. E a glória que vem do Deus único não se consegue com a vaidade de ser visto pelas outras pessoas. E aí, para não continuar essa conversa sozinho, né, para não parecer que eu estou procurando algo que não existe, né, um problema que não existe, eu convido o nosso amigo Bonhoeffer para ajudar. Ele escreveu um livro chamado Vida em Comunhão e ele trata desse assunto de uma forma que me parece muito sábia e muito provocativa, né? mas necessária para a gente. E eu vou ler, né? Peço a paciência de vocês, vou ler um trecho, na verdade são alguns trechos, mas para a gente comentar, assim, e se possível saber também o que vocês, como vocês reagem a isso. Ele cita aqui, nesse trecho, um versículo de Lucas, mas que é uma conversa muito semelhante a essa aqui, né? Citando Lucas: houve entre eles uma discussão, qual deles seria o maior? Lucas 9:46. E aí ele diz: sabemos quem semeia semelhante pensamento na comunidade cristã. E é claro que ele está falando do maligno, né? No entanto, talvez não estejamos suficientemente conscientes de que é impossível uma comunidade cristã se reunir sem que surja logo esse pensamento como semente de discórdia. Mal as pessoas se encontram, logo tem que começar a observar, logo isso acontece, né? Observar, julgar e enquadrar umas às outras. Parece que é uma reação natural que ele quer dizer, né? É algo que sai em nós e que vai acontecer. Ele chama a gente então a não sermos
ingênuos de pensarmos que porque somos cristãos, isso não vai acontecer, que nós simplesmente vamos nos valorizarmos de forma igual, porque todos somos irmãos na fé, né? Ele diz, não, olha, a gente se reúne e vai começar a ter uma diferenciação. Mas aí ele tem uma solução para isso também, é uma solução que é radical, mas eu acho que é radical porque a proposta de Cristo para nós e a proposta de Cristo em nós é radical assim. E Bonhoeffer vai dizer assim, essa frase eu acho que merece ser memorizada, né? E deve ser lembrada a cada manhã, na verdade, que ele diz assim, somente quem vive do perdão de seus pecados em Jesus Cristo saberá pensar pequeno de si mesmo. Somente quem vive do perdão de pecados em Jesus Cristo saberá pensar pequeno de si mesmo. Porque enquanto a gente não vive do perdão de Jesus Cristo, a gente já precisa maquinar e artificiar uma grandeza nossa para a gente suportar a existência, para a gente colocar para baixo do tapete o quão efêmeros nós somos, o quão passageiros, o quão falhos nós somos. A gente precisa maquiar um pouco isso. Mas aí ele diz, não, se a gente acorda cada manhã e reconhece que nós vivemos e só podemos viver esse dia porque somos pessoas perdoadas por Cristo, pessoas falhas que confessam a sua condição, mas encontram de Cristo o acolhimento, o perdão e a dignidade necessária para viver. Quando nós vivemos isso, então nós podemos pensar pequeno de nós mesmos sem receio. E aí tem algo mais, né, que tem as consequências mais práticas disso. Porque o cristão já não pode se considerar sábio. Também terá em baixa consideração seus planos e intentos. Saberá que é benefício que a própria vontade se quebre no encontro com o próximo, que é tudo que a gente não quer, né? Quando a gente se encontra com o próximo, geralmente numa negociação implícita muitas vezes, que acontecem a todo tempo, nós queremos que a nossa vontade, que a nossa perspectiva se realize. E não queremos que nossos planos se frustrem porque a outra pessoa não concorda, porque a outra pessoa tem uma visão diferente. Não queremos isso. Mas ele vai dizer, não, o cristão reconhece as suas limitações de tal forma que ele vê que há uma certa vantagem até de que seus planos se quebrem no encontro com o próximo. Estará disposto a considerar, e aí voltando a ler o Bonhoeffer, estará disposto a considerar a vontade do próximo mais importante e prioritária que a sua própria. E aí duas perguntas, né, que ele faz. Que importa que os próprios planos sejam frustrados? Não é melhor servir ao próximo do que impor a própria vontade? E isso é um questionamento que eu acho vital para a gente na igreja também, né? Nos nossos encontros para planejamento, para decisões. A gente deve pensar nisso, né? O que importa mais aqui? O meu lugar de servo ou a minha decisão prevalecer? Né? E muitas vezes a gente se engana e a gente prefere que prevaleça a nossa perspectiva, a nossa decisão, que os nossos planos sejam levados a cabo, sem pensarmos em primeiro lugar se nisso estamos realmente servindo. Quantas comunidades se machucam por isso, né? Porque muitas vezes nós não pensamos como servos, mas como donos de opiniões que precisam vencer, né? Isso eu digo em geral, né? Estou falando de pastores e membros em geral, não estou dizendo só de um tipo de pessoa, né? E eu acho isso muito, muito sério da gente pensar. Aí tem uma questão que eu me coloco aqui, né? Quando a gente vê Bonhoeffer falando algo de pensar menos de nós mesmos, né? Pensar pequeno de nós mesmos, e de não querermos vencer os duelos para a nossa vontade prevalecer, isso não vai contra um pouco ou completamente contra a ideia que a gente tem no senso comum de autoestima, de não nos dobrarmos diante do outro, né, de vencermos sempre.
Eu acho que vai contra sim, né? Vai contra essa ideia comum da autoestima, que a gente deveria cultivar, né? Uma autoadmiração, ter a nós mesmos em alta consideração, para que a gente possa viver com uma sanidade. E aí eu me perguntei assim, não seria insano, né, insalubre pensar pequeno de nós mesmos? Eu vou dizer que não, mas nesse enquadramento que o Bonhoeffer traz aqui, que é no enquadramento de Cristo, né, de uma vida que se vive em Cristo. Se eu vivo simplesmente como uma pessoa desconectada de Cristo e quero ser pequeno, quero pensar pequeno de mim mesmo, fatalmente eu posso cair numa condição até patológica e eu posso me anular completamente diante dos outros e isso fazer até mal para os outros também. Mas aqui a conversa viva vendo a si mesmo por outra perspectiva por causa de Cristo. E aí se eu estou unido a Cristo, eu não me vejo sem amor direcionado a mim, porque eu me vejo como amado por Cristo, né? Eu me vejo como amado pelo Senhor do universo, por aquele que morreu por mim e ressuscitou para me dar vida, né? Essa é a condição da pessoa que pode pensar pequeno de si mesmo. Ela já tem de Cristo toda a estima que ela precisa, na verdade, né? Ela é profundamente estimada por Cristo e ela sabe disso, né? E nós sabemos disso. Mas eu continuo mais um pouquinho aqui, mais um trecho do Bonhoeffer, agora pensando a partir justamente do versículo de Mateus que nós lemos há pouco. Ele cita: aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servidor. Marcos 10, 43. E aí ele diz: Cristo ligou toda a autoridade na comunhão ao serviço fraternal. A autoridade espiritual autêntica só existe onde é cumprido o serviço de ouvir, servir, carregar e pregar. Todo culto a uma pessoa, abrangendo qualidades excepcionais, capacidades, poderes e talentos extraordinários. Ainda que esses talentos sejam de ordem espiritual, todo esse culto é mundano e não tem lugar na comunhão cristã. Antes a envenena. O tão frequente anseio de nossos dias por figuras episcopais, pessoas sacerdotais, personalidades com autoridade, nasce não raro da necessidade espiritual mórbida de admirar seres humanos, de estabelecer a autoridade humana visível, porque a autêntica autoridade do servir parece pequena demais. E aí ele já está entrando no assunto que nos importa muito, que é o assunto da igreja, né? O assunto das posições que as pessoas às vezes buscam e conseguem conquistar na igreja, mas que estão totalmente fora do âmbito do que Jesus Cristo disse que seria o próprio da igreja, né? Que é o âmbito do serviço. E a gente entra num sistema na igreja muito semelhante ao que nós temos no geral, né? No espaço público geral, que é esse de procurar pessoas para admirar, procurar pessoas para ver nelas uma autoridade impressionante. E Bonhoeffer, lembrando das palavras de Cristo, está nos encaminhando, né? Não é por aí, é o servir. E se nós descambamos para a autoridade que não é baseada no servir, nós temos que de novo ser alertados e servir, né? O lugar de todos na igreja, de todos, né? Não há ninguém que escape desse lugar, é o lugar de servo. E para deixar isso mais claro, né? E aqui ele vai falar mais especificamente da figura pastoral, mas vale para todos, né? Mas é bom também a gente lembrar da figura pastoral nesse sentido. Ele diz assim, olha, não é de personalidades brilhantes que uma comunidade precisa. E quantas vezes nós achamos que né? Que a gente precisa... Essa comunidade vai se resolver quando vier para cá uma pessoa maravilhosa. Não é de personalidades brilhantes, mas de fiéis servidores, servos de Jesus e servos dos irmãos. É isso, né? É isso que a gente precisa, de gente que quer servir, né? E que todos queiram servir. E aí vem
a questão da confiança espiritual, tão intimamente ligada à questão da autoridade, decide-se na fidelidade com que alguém cumpre o serviço de Jesus Cristo, que é o que nós temos que fazer. Cumprir com fidelidade o serviço de Jesus Cristo como o corpo de Cristo que nós somos. E não nas qualidades extraordinárias de que dispõe. A autoridade poimênica, né? Poimênica é pastoral, a autoridade pastoral só encontrará aquele servo de Jesus, que não busca autoridade própria, mas que, sujeito à autoridade da palavra, é um irmão entre irmãos, que é o que nós somos como igreja, né? E é o que nós precisamos nos lembrar de que somos, né? Nós somos irmãos entre irmãos, não somos rivais, não somos pessoas tentando impor a própria vontade, não somos dominadores e dominados. Nós somos irmãos caminhando com Cristo. Como Cristo, somos servos uns dos outros. Nós vamos nos lembrar em breve do lava-pés, né? E é isso que a igreja precisa fazer, né? Não querer dominar, não querer disputar lugares de honra, não querer ser homenageada, mas querer servir. E o nosso prazer tem que estar no servir, porque o nosso prazer tem que estar em estarmos unidos e em comunhão com o que Cristo é para nós, né? Aquele que serve e aquele que no seu serviço dá sentido à nossa vida. E no nosso serviço também nós encontramos o sentido de ser o que somos, cristãos. É isso que é, né? Não é nada muito mais do que isso. Perdoados por Cristo, servimos como Cristo. Como Lutero vai dizer, a gente sempre lembra, pequenos cristos para o nosso próximo. Pois então, essa é basicamente a reflexão que eu faço a partir desse texto e dessa conversa de Jesus com seus discípulos quando ele se aproxima de Jerusalém. Essa semana nós vamos já ver Jesus, nos lembrar de Jesus chegando a Jerusalém, e é um momento de muita reflexão para nós, né? Muita consideração sobre nós mesmos e sobre essa maravilha que é o que Jesus fez e faz por nós. Por isso eu vou convidar cada pessoa que está aqui a que nós tenhamos o nosso momento de oração. E hoje orando, né, certamente pela situação do mundo, que sofre com a pandemia, mas também pela igreja, e orando para que Deus abençoe a sua igreja, né, nós como igreja também, nesse nosso caminhar pela reta final da Quaresma, né, e pela Semana Santa, que seja um momento para que nós valorizemos profundamente, e não só de palavras, o que Cristo fez por nós, e assim reconsideremos também o que nós somos neste mundo. Acho que a gente precisa fazer esse exercício frequentemente, mas nós não realizamos esse exercício devidamente sem a ajuda de Deus, porque nós sempre vamos resistir a isso, por nossa velha natureza. Então, aí, como você está, sozinho ou acompanhado, certamente unido ao Espírito de Jesus, oramos. Amado Deus, nós te agradecemos por esta noite que se inicia, pelo dia que passou. Clamamos por tua proteção, clamamos por tua intervenção nessa situação difícil que o mundo atravessa, com pessoas muitas vezes sofrendo, desamparadas, e muitas delas sem nem conhecer o teu amor, sem nem conhecer a tua palavra. Que possa neste momento a tua igreja cumprir o seu papel de servir. Que o Senhor nos ajude nesse período da Quaresma e neste caminho que temos da Semana Santa, para que vejamos novamente o que Cristo fez por nós e encontremos nisso a verdade que nos liberta, o teu puro Evangelho, e assim possamos também ser motivados a sermos igreja,
a sermos igreja que serve, não que quer dominar, a sermos igreja que proclama a verdade da salvação e que lava os pés uns dos outros. Isso nós podemos fazer só unidos a Cristo. Então age em nós por meio da palavra, age em nós com Teu Espírito Santo, para que novamente e a cada dia olhemos para nós mesmos como o povo de Jesus, que segue a Jesus. E é no nome dele que nós oramos, é no nome dele que confiamos a Ti a nossa prece. Amém. Pois então, que o Senhor abençoe cada pessoa que pôde acompanhar pelo menos uma parte dessa reflexão, cada pessoa que depois também acompanha do que está gravado aqui no Face, depois também eu coloco isso no YouTube logo mais. Bênção de Deus, e espero que nos encontremos na próxima terça-feira ou em outros momentos de reflexão e estudo também. Um grande abraço e até a próxima.